Olá pessoal, vamos aqui nessa videoaula falar um pouquinho sobre a crise da República Velha. Final da Primeira Guerra Mundial, a economia brasileira ela vai se diversificar e vai começar a aparecer nas cidades, na parte urbana, justamente duas classes sociais, duas camadas sociais, né? Classe média e os operários. Tem que lembrar, gente, que ainda estava vigorando a República das Oligarquias, ou seja, principalmente representantes dos cafeicultores estavam no poder, né? E a prioridade do Estado brasileiro nessa época era justamente beneficiar, valorizar o café, né? Muitas dessas atitudes do governo fazia com que a moeda brasileira da época se desvalorizasse demais e os produtos que chegavam até o Brasil, né, os produtos para consumo, eles se tornavam muito caros, né? E isso acabava prejudicando justamente a classe média e também a população em geral, né? Uma vez que ficava muito caro esses produtos importados. Na década de 20, esses dois grupos, né, a classe média e os operários, vão ser os grupos que vão estar pressionando o governo para uma abertura política. Lembrando que o voto nessa época ele era aberto, né? Você tinha que dizer para todo mundo em quem você estava votando, e isso provocava muita corrupção no processo eleitoral, né? Uma vez que existia justamente o voto de cabresto, a compra de votos, enfim, aquilo que não correspondia a uma democracia verdadeira, né? E aí, gente, vai surgir um movimento conhecido como tenentista, né? Na parte social, na parte da população, o que motivava a, a raiva da população, né, digamos assim? Custo de vida elevado, né? E a vontade de que houvesse realmente um voto secreto e direto. Isso a nível populacional. Quando a gente fala a respeito dos militares, tem que lembrar que os oficiais, né, a classe da alta oficialidade, se chocava muito com o presidente da época, Epitácio Pessoa. Por quê? Porque ele, para o Ministério da Marinha e o Ministério do Exército, ele nomeou pessoas civis, pessoas que não eram da carreira militar. E isso provocou uma certa animosidade entre os generais e marechais do Exército com o governo. Bem, o movimento tenentista, a gente vai surgir diante dessa situação, né? A proposta que eles tinham era fortalecer o poder central, moralizar a sociedade por meio do voto secreto, né? Dentro do Exército vai se mostrar uma divisão, né, entre a alta oficialidade, né, que são os marechais, os generais, que não faziam muito para mudar a situação social e econômica do país, e jovens graduados, né, que estão chegando ao Exército, querendo mudanças políticas e sociais, né? Do ponto de vista ideológico e comportamental, o tenentismo tinha as características de serem vistos, os tenentes serem vistos como salvadores da nação, né? Salvadores da pátria, né? Seriam os agentes que regenerariam, que defenderiam as instituições republicanas em nome de um povo que eles consideravam ignorante, né? E infeliz diante da situação do aumento de preços, né? Era um movimento que tinha um caráter elitista, uma vez que eles propunham que houvesse uma separação, formasse uma comissão eleitoral, e essa comissão é que votaria por todos os outros cidadãos que eles considerassem, né? Como que eles consideravam, né? Ignorantes, né? Então, assim, na realidade continuaria sendo uma democracia plena, não seria uma democracia plena, né? E defendiam reformas como centralização dos poderes, moralismo, né, por meio do voto, nacionalismo econômico, que visava começar a ter indústrias no Brasil, né, e um novo sistema de ensino, né. Os 18 do Forte, gente, relaciona-se a um levante que houve no Forte de Copacabana, no dia 5 de julho de 1922, quando um jornal no Rio de Janeiro publicou algumas cartas atribuídas a um candidato à presidência, Arthur Bernardes, onde ele desmoralizava o exército, né? Essa notícia fez com que os generais, os marechais, exigissem de Arthur Bernardes o afastamento da candidatura e um pedido de desculpas. Só que essas cartas, gente, elas eram falsas, né? Não foi o Arthur Bernardes que tinha escrito isso, né? E isso pode ser considerado uma fake news nessa época, né?
E isso acabou gerando uma animosidade entre os militares e o candidato à presidência. Esse processo aconteceu justamente durante o período eleitoral e o Arthur Bernardes acabou sendo eleito presidente. Ao assumir o cargo, ele decreta a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, que era o presidente do clube militar, alegando que ele era um agitador, né? E aí o Hermes da Fonseca não vai aceitar essa medida, não vai tolerar esse pedido de prisão, e é nesse momento que surgem 17 militares no Forte de Copacabana, que pegam em armas, saem pelas ruas, defendendo, justamente, se rebelaram contra a prisão do Marechal e defendendo os ideais que os tenentes tinham, né? Dessa luta, gente, dos 18 do Forte, apenas 2 sobreviveram, tá? O restante foi morto pelas tropas do Exército, pelas tropas do Estado. Logo após esse episódio do levante dos 18 do Forte, em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1923 estoura no Rio Grande do Sul uma outra revolta, onde o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, eles tinham à disposição dele uma Constituição Estadual que permitia a reeleição do presidente do Estado, que seria hoje chamado de governador, né? Esse artigo da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul era inconstitucional, porque a Constituição da República proibia isso, né? E quando o Borges de Medeiros vai assumir o seu 5º mandato no Rio Grande do Sul, algumas pessoas se revoltam contra isso, não concordam, que são chamados os partidários do Partido Libertador, e começa a ter conflitos contra o governo do Estado, né? Isso iniciou em janeiro de 1923 e durou até dezembro de 1923, quando foi assinado um acordo que acabava com essa reeleição. Ou seja, na próxima eleição, aqueles que já tinham ocupado o cargo de governador não poderiam ser reeleitos, atendendo ao que dizia a Constituição Federal. Em 1924, no dia 5 de julho de 1924, ou seja, 2 anos exatamente quando houve o levante do Forte de Copacabana, estourou uma revolta de tenentes também do Exército em São Paulo, que não tinham a afeição pelo Arthur Bernardes, justamente pelo episódio das cartas falsas, né? E também por ele ser o representante dos cafeicultores do Estado, né? Eles vão pegar em armas com as propostas com as ideias do movimento tenentista, tá? E diante da pressão do governo do Estado e do governo federal, eles acabam se refugiando no interior de São Paulo, e depois eles se dirigem à cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Lá em Foz do Iguaçu, eles encontram um outro grupo de tenentes que saiu do Rio Grande do Sul, liderado por Luiz Carlos Prestes, e lá em Foz do Iguaçu, eles vão formar a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, gente, vai representar um momento máximo do movimento tenentista, tá? Ele é liderado por Miguel Costa e com Luiz Carlos Prestes como o chefe do Estado-Maior. Esse grupo percorreu 24 mil quilômetros no interior do Brasil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de mudanças na estrutura política vigente, que é aquilo que os tenentes queriam, tá? Aquela ideia de voto secreto, nacionalismo econômico, moralização, fortalecimento do Estado, né? Mudanças no sistema de ensino, e eles iam pelo interior do Brasil tentando trazer para o movimento camponeses que viviam lá, né? Só que militarmente, gente, esse movimento ele foi um sucesso, porque era um grupo de 1.500 homens que, mesmo sem suprimento, sem munição e com perda de efetivos, né, nos combates, eles não conseguiram ser capturados pelas tropas do Estado, né? Bem como perder nenhuma das derrotas dos 53 combates que eles enfrentaram, tá? Mas politicamente ele foi um movimento fracassado, porque ele tornou-se apático, ou seja, os componentes andavam bastante por dia, não viam que não estavam conseguindo trazer pessoas para o ideal que eles tinham, né? E isso acabou tornando um movimento já sem força, já sem vontade, uma coisa apática, né? Isso vai durar até 1927, quando o grupo estava reduzido a menos de 800 homens,
e eles resolvem fugir para a Bolívia para não serem presos aqui no Brasil, né? E eles se refugiam na Bolívia, tá? Isso aqui, gente, vai ser os principais eventos que vão marcar o fim da República Velha, que é aquela república das oligarquias, né? O último presidente desse modelo vai ser o Washington Luiz, e quando na outra eleição, quando vai ser feita a próxima eleição, ascende ao poder um político brasileiro chamado Getúlio Vargas, que será assunto para uma próxima aula, tá? Qualquer dúvida que tiver, escrevam. Espero que esse videozinho auxilie você nos seus estudos e estejam todos bem, viu? Um abração para vocês, fiquem com Deus e até logo.